Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula. Agora nós vamos trabalhar a parte quantitativa da calorimetria. Nós vamos aprender a parte do calor que altera a temperatura, ou seja, nós vamos aprender a como calcular a quantidade de calor sensível que é necessária para que um corpo sofra uma determinada mudança de temperatura. Para calcular a quantidade de calor sensível, a gente utiliza essa equação, que é conhecida como equação da calorimetria. A quantidade de calor, que é o Q, é igual à massa, que é o M, o calor específico sensível, que é o C minúsculo, e a variação de temperatura, que é o ΔT. A quantidade de calor ela é energia, e energia no sistema internacional é medida em joules. Mas vocês vão ver que muitos dos exercícios que vocês vão fazer, vocês vão utilizar a unidade de medida para energia, a caloria. A massa, que é o M, ela é medida no sistema internacional em quilogramas. Mas aqui em calorimetria, muitos exercícios a gente também vai poder usar a massa em gramas. A unidade de medida do calor específico ela é derivada dessas outras unidades, que é o caloria por grama vezes graus Celsius. E a unidade de medida da temperatura aqui é o grau Celsius. Bom, o que significa essa equação aqui? Significa que o calor necessário para que um corpo sofra uma variação de temperatura ΔT vai depender da massa do corpo, ou seja, quanto mais massa ele tiver, mais calor você precisa para poder aquecer esse corpo. E vai depender também de que material que esse corpo é feito. O calor específico sensível, ele é uma característica da substância. Então, se é um corpo feito de água, o calor específico tem um valor. Se é um corpo feito de ferro, o calor específico tem outro valor. Cada material tem o seu valor. Existem materiais que são mais fáceis de aquecer, materiais que são mais difíceis de aquecer. Quanto menor o calor específico sensível, menor é a quantidade de calor que você precisa para poder aquecer esse material. Bom, um outro conceito que a gente vai trabalhar agora é a capacidade térmica. A capacidade térmica seria a quantidade de calor necessária para você aquecer um corpo, é uma característica do corpo. Ela é definida como massa vezes o calor específico. Então, se a gente for comparar com o calor específico é uma característica da substância. A capacidade térmica é a característica de um corpo. Então, você pode ter dois blocos de ferro, um com 100 gramas, outro com 500 gramas. Os dois blocos têm o mesmo calor específico sensível. Por quê? Porque são feitos do mesmo material. Porém, eles têm capacidades térmicas diferentes, porque são corpos diferentes, com massas diferentes. A gente tem que lembrar que a capacidade térmica é característica do corpo e o calor específico sensível é característica da substância. Bom, gente, completamos nossa 13ª aula. Espero vocês na próxima aula.